Momento, passo os trabalhos para o segundo vice-presidente, vereador Renato, pela minha inscrição. Com a palavra, vereador Adriano Bressan. Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Bom, acredito eu que o primeiro vereador que trouxe a questão do desassoreamento dos rios, está nos anais desta casa, fui eu nesta tribuna, porque quando começou a chuva, o vereador Fantinel, o vereador Ues, descemos de imediato para a região de Vila Cristina. E lá tinha o retrato que a gente via do rio, porque eu percorri toda a região do lado esquerdo da ponte e do lado direito da ponte, onde eu fui até a Ponte de Ferro, na região da Temerária, do Bananal, enfim, toda aquela região da encosta do Vale Real, chegando até a cidade de Feliz, o município de Feliz. E ali a gente viu aonde o rio sai fora do leito. É claro, é visível que a parte esquerda, de cima da ponte, o rio dificilmente saiu fora do seu leito. Dificilmente. Ele passou a sair ali perto da escola 21 de abril, onde as pessoas conhecem bem, o vereador Ues, que é da região. Ali que ele saiu, entrou um metro e pouco dentro da escola. E para baixo da ponte, começaram-se os problemas cada vez maiores. E aí a gente entende. Cadê as pontes que caíram da última enchente de setembro? Cadê os materiais de construção das casas que foram levados embora pelos rios? As casas, os asfaltos que foram levados, que são partes imensas, árvores, barranco, as encostas, está tudo dentro do rio. É fácil de ver, vereador Fantinel. Estão dentro do rio. Diversas pontes acabaram caindo ou levando as cabeceiras embora justamente porque os galhos acabaram represando a água. Família Pesce foi o exemplo. Aumentou 4 metros de altura, mais ou menos, só de pau e árvore e tronco. Represou, a ponte fez assim, ó, como se fosse... Ela levou assim inteirinha, fazendo a abertura, porque a água ela tem a força quando represa. E ainda nós temos que aqui olhar pela questão dos rios que nós temos sim dentro da nossa cidade, porque não deixa de ser o rio Tega. E, por exemplo, no sábado, no domingo agora, onde as comportas ficaram 100% abertas, até pelo risco que quase fizeram, infelizmente, pela incompetência. Graças a Deus não aconteceu uma tragédia em Caxias do Sul, onde a gente sabe que a represa da Albó pode somente trabalhar com 86% da sua capacidade e não abriram as comportas naquele momento, sabendo de toda a chuva que viria, e só abriram depois. Agora ela está trabalhando com 100% aberta. E aí o que aconteceu? Lá na região do Machoda, o Tega acabou aumentando e muito. Isso que foi uma chuva de menos de 24 horas que choveu. E nem foi tudo isso desta vez. Então, o que acontece? Se chover menos de 1/3 do que aconteceu, nós já vamos ter grandes enchentes. O Lago Guaíba é um exemplo. Se tivesse a dragagem, se tivesse feito o desassoreamento, talvez 3, 4 metros da imensidão que é o lago, Porto Alegre não teria inundado. O Rio Caí, ele tem lugar que hoje está com 200, 300 metros de largura. Fazendo assim dentro dele com 4, 5 ilhas. Aonde nós tínhamos 10 metros de profundidade, hoje ele não chega a meio metro a 1 metro, quando não se tem chuva. E aí, vereador Scalco, eu analisando aquela obra da ponte que estavam fazendo provisória, é um troço ridículo. Ridículo, vereador Ues. Porque se tu tem 200 metros de largura, tu faz as cabeceiras onde deixa o rio com 20, 30 metros, tu está represando. No entanto, que a incompetência dessa última chuva praticamente levou toda embora as cabeceiras. E se a ponte estivesse lá, era mais uma ponte que estaria dentro do Rio Caí.
É inacreditável que tem engenheiros responsáveis por esta obra entendendo que não conhecem o rio. Porque a força é tão grande que está ali nos vídeos. Todo mundo viu. Aonde levou parte das cabeceiras porque represaram o rio, vereador Felipe. E aí, arriscava ainda, vereador Ues, só para concluir, senhor presidente, de naquele momento levar a escola 21 de abril inteira embora. Porque o rio, obviamente, ia represar, ia sair fora do leito um pouco antes dessa ponte provisória. E ia acontecer ali tragédias, porque nós temos diversas casas ao redor do rio. Então nós temos que entender que esse projeto, com certeza, tem que ser aplaudido, tem que passar, porque se não tiver o desassoreamento dos lagos, rios e também contínuo, é claro, e dos arroios, principalmente dentro das cidades, nós vamos ter tragédias anunciadas aí decorrente com chuvas com menos de 24 horas. Obrigado, senhor presidente.